Fala galera do T Justo, tudo certo com vocês? Preparados para o sétimo episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Galera, hoje nós vamos dos artigos 90 até o artigo 99. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar embaixo seu comentário. E não se esqueçam do que nós separamos os artigos que já foram cobrados nos últimos 10 anos. Quando eles aparecerem, vai estar em vermelho, destacados em vermelho, e a gente vai tocar um sino para vocês ficarem espertos. Vamos lá? Artigo 90. Compete à terceira Câmara. Inciso 1. Decidir os recursos relativos à estrutura, aos órgãos e ao processo eleitoral da OAB. Inciso 2. Decidir os recursos sobre sociedades de advogados, advogados associados e advogados empregados. Inciso 3. Apreciar os relatórios anuais e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Inciso 4. Suprir as omissões ou regulamentar as normas aplicáveis às caixas de assistência dos advogados, inclusive mediante resoluções. Inciso 5. Modificar ou cancelar, de ofício ou a pedido de qualquer pessoa, dispositivo do regimento interno do Conselho Seccional que contraria o Estatuto ou este Regulamento Geral. Inciso 6. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 7. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização e decisões de sua competência. Inciso 8. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando, em autos ou peças submetidas ao seu julgamento, tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 9. Julgar os recursos interpostos contra as decisões de seu presidente. Seção 5 das sessões. Artigo 91. Os órgãos colegiados do Conselho Federal reúnem-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, em sua sede no Distrito Federal, nas datas fixadas pela diretoria. Parágrafo 1º. Em caso de urgência ou no período de recesso, janeiro, o presidente ou um terço das delegações do Conselho Federal pode convocar sessão extraordinária. Parágrafo 2º. A sessão extraordinária, em caráter excepcional e de grande relevância, pode ser convocada para local diferente da sede do Conselho Federal. Parágrafo 3º. As convocações para as sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da ata da sessão anterior e dos demais documentos necessários. Parágrafo 4º. Mediante prévia deliberação do Conselho Pleno, poderá ser dispensada a realização de sessão ordinária do mês de julho, sem prejuízo da regular fruição dos prazos processuais regulamentares. Artigo 92. Para instalação e deliberação dos órgãos colegiados do Conselho Federal da OAB, exige-se a presença da metade das delegações, salvo nos casos de quórum qualificado, previsto neste regulamento geral. Parágrafo 1º. A deliberação é tomada pela maioria de votos dos presentes. Parágrafo 2º. Comprova-se a presença pela assinatura no documento próprio, sob controle do secretário da sessão. Parágrafo 3º. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum por chamada. Parágrafo 4º. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença, não justificada ao presidente, é contada para efeito de perda do mandato. Artigo 93. Nas sessões observa-se a seguinte ordem. Inciso 1. Verificação do quórum e abertura. Inciso 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Inciso 3. Comunicações do presidente. Inciso 4. Ordem do dia. Inciso 5. Expediente e comunicações dos presentes. Parágrafo único. A ordem dos trabalhos ou da pauta pode ser alterada pelo presidente, em caso de urgência ou de pedido de preferência. Artigo 94. O regulamento de qualquer processo ocorre do seguinte modo. Inciso 1. Leitura do relatório, do voto e da proposta de emenda do acordo, todos escritos pelo relator. Inciso 2. Sustentação oral pelo interessado ou seu advogado, no prazo de 15 minutos, tendo o respectivo processo preferência no julgamento. Inciso 3. Discussão da matéria,
dentro do prazo máximo fixado pelo presidente, não podendo cada conselheiro fazer uso da palavra mais de uma vez nem por mais de 3 minutos, salvo se lhe for concedida a prorrogação. Inciso 4. Votação da matéria. Não sendo permitidas questões de ordem ou justificativa oral de voto, precedendo as questões prejudiciais e preliminares às do mérito. Inciso 5. A votação da matéria será realizada mediante chamada em ordem alfabética das bancadas, iniciando-se com a delegação integrada pelo relator do processo em julgamento. Inciso 6. Proclamação do resultado pelo presidente, com leitura da súmula da decisão. Parágrafo 1º. Os apartes só serão admitidos quando concedidos pelo orador. Não será admitido a parte. A linha A palavra do presidente. A linha B, ao conselheiro que estiver suscitando questão de ordem. Parágrafo 2º. Se durante a discussão o presidente julgar que a matéria é complexa e não se encontra suficientemente esclarecida, suspende o julgamento, designando o revisor para a sessão seguinte. Parágrafo 3º. A justificação escrita do voto pode ser encaminhada à secretaria até 15 dias após a votação da matéria. Parágrafo 4º. O conselheiro pode pedir preferência para antecipar seu voto se necessitar ausentar-se justificadamente da sessão. Parágrafo 5º. O conselheiro pode eximir-se de votar se não tiver assistido à leitura do relatório. Parágrafo 6º. O relatório e o voto do relator, na ausência deste, são lidos pelo secretário. Parágrafo 7º. Vencido o relator, o autor do voto vencedor lavra o acordo. Artigo 95. O pedido justificado de vista por qualquer conselheiro, quando não for em mesa, não adia a discussão, sendo deliberado como preliminar antes da votação da matéria. Parágrafo único. A vista concedida é coletiva, permanecendo os autos do processo na secretaria, com envio de cópias aos que a solicitarem, devendo a matéria ser julgada na sessão ordinária seguinte, com preferência sobre as demais, ainda que ausentes o relator ou o conselheiro requerente. Artigo 96. As decisões coletivas são formalizadas em acórdãos assinados pelo presidente e pelo relator e publicadas. Parágrafo 1º. As manifestações gerais do Conselho Pleno podem dispensar a forma de acórdão. Parágrafo 2º. As ementas têm numeração sucessiva e anual relacionada ao órgão deliberativo. Artigo 97. As pautas e decisões são publicadas no Diário Eletrônico da OAB ou comunicadas pessoalmente aos interessados e afixadas em local de fácil acesso na sede do Conselho Federal. Artigo 97-A. Será admitido o julgamento de processos dos órgãos colegiados em ambiente telepresencial, denominado sessão virtual, observando-se, quando cabíveis, as disposições dos artigos 91 a 97 deste Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Poderão ser incluídos nas sessões virtuais processos que tenham sido pautados em sessões ordinárias ou extraordinárias presenciais anteriores, para início ou continuidade de julgamento. Parágrafo 2º. As sessões virtuais serão convocadas pelos presidentes dos órgãos colegiados, com, pelo menos, 15 dias úteis de antecedência. Parágrafo 3º. As partes, os interessados e seus procuradores serão notificados pelo Diário Eletrônico da OAB de cujo julgamento se dará em ambiente telepresencial. Parágrafo 4º. Nas hipóteses regulamentares em que couber sustentação oral, facultada à parte, ao interessado ou aos seus procuradores, esta, com duração de no máximo 15 minutos, será realizada na sessão virtual após a leitura do relatório e do voto pelo relator. Parágrafo 5º. A sustentação oral de que trata o parágrafo anterior, bem como a participação telepresencial, deverá ser previamente requerida pela parte, pelo interessado ou por seus procuradores, em até 24 horas antes do início da sessão virtual. Parágrafo 6º. O requerimento previsto no parágrafo anterior deverá ser realizado por correio eletrônico ou petição nos autos, com a identificação do processo, do órgão julgador, da data da sessão virtual de julgamento e do endereço eletrônico do requerente, que será utilizado para incluí-lo na respectiva sessão. Parágrafo 7º. A sustentação oral ou a participação telepresencial será realizada por videoconferência, com a utilização de plataforma disponibilizada pelo Conselho Federal, sendo de inteira responsabilidade da parte, do interessado ou de seus advogados. Toda a infraestrutura tecnológica necessária para sua participação na sessão virtual. Parágrafo 8º. Não serão incluídos na sessão virtual
ou dela serão excluídos os seguintes processos: os indicados pelo relator, mediante despacho fundamentado, para julgamento em sessão presencial. Inciso 1. Os indicados pelo relator, mediante despacho fundamentado, para julgamento em sessão presencial. Inciso 2. Os destacados por um ou mais conselheiros para julgamento em sessão presencial após o encerramento da fase de debates, mediante acolhimento ou não do presidente do órgão colegiado correspondente. Inciso 3. Os que tiverem pedido de sustentação oral presencial e destacados por quaisquer das partes, dos interessados ou de seus procuradores, desde que requerido em até 24 horas antes do início da sessão virtual e deferido pelo relator. Parágrafo 9º. Os julgamentos em sessão virtual serão públicos e poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores, internet, exceto no tocante aos processos que tramitam em sigilo, aos quais terão acesso somente as partes, os interessados e seus procuradores. Seção 6 da Diretoria do Conselho Federal. Artigo 98. O presidente é substituído em suas faltas, licenças e impedimentos pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro, sucessivamente. Parágrafo 1º. O vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro substituem-se nessa ordem em suas faltas e impedimentos ocasionais, sendo o último substituído pelo conselheiro federal mais antigo e, havendo coincidência de mandatos, pelo de inscrição mais antiga. Parágrafo 2º. No caso de licença temporária, o diretor é substituído pelo conselheiro designado pelo presidente. Parágrafo 3º. No caso de vacância de cargo da diretoria, em virtude de perda do mandato, morte ou renúncia, o sucessor é eleito pelo conselho pleno. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas atividades, a diretoria contará também com 2 representantes institucionais permanentes, cujas funções serão exercidas por conselheiros federais por ela designados, ad referendo do Conselho Pleno, destinados ao acompanhamento dos interesses da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 99. Compete diretoria, coletivamente, inciso 1, dar execução às deliberações dos órgãos deliberativos do Conselho. Inciso 2. Elaborar e submeter à terceira Câmara, na forma e prazo estabelecidos nesse regulamento geral, o orçamento anual da receita e da despesa, o relatório anual, o balanço e as contas. Inciso 3. Elaborar estatística anual dos trabalhos e julgados do Conselho. Inciso 4. Distribuir e redistribuir as atribuições e competências entre os seus membros. Inciso 5. Elaborar e aprovar o plano de cargos e salários e a política de administração de pessoal do Conselho, proposto pelo secretário-geral. Inciso 6. Promover assistência financeira aos órgãos da OAB, em caso de necessidade comprovada e de acordo com previsão orçamentária. Galera, é isso aí. Esse foi o 7º episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!